Então é por causa do Paulo? futebol. Eu achei que era para já colocar em posição de um homem mais adulto, mais sério. É porque eu tirei a barba de baixo aqui para poder nascer certo, que aqui cresce mais rápido, porque aqui demora mais, aí fica o bigode fica mais aparente. Tá muito bom, viu? O Tá Paulo junto com a adotou, gente, né? O então. Paulo adotou a moda barba e o Paulo ficou bem, A né? barba. Parecendo Tá aí Mais ou junto menos, com a né? Cheio de gente falha, mas... também o Paulo, que já está se apresentando, o homem que faz as viagens atrás das meninas da igreja. Como é que foi em Brasília, Paulo? Dá um alô para gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Foi tudo bom. Brasília deu tudo certo. E é isso aí. Bola para frente. Desestressou bastante lá. Então, todo mundo relaxado para fazer as provas, para fazer as questões. Quem conhece a gente, por favor, já deixa um like na confiança. Quem não conhece, assiste o vídeo até o final, vê se alguma coisa ajudou no seu concurso, na sua carreira. Se ajudou, deixa também o like para a gente, compartilha para ajudar esse canal crescer e a gente fazer o maior grupo de estudo de concurseiro que possa existir. Vamos começar então. Eu vou compartilhar a tela aqui. Aqui a gente usa a plataforma do Que Concurso e estamos filtrando só pela FGV, isso nível superior, para tentar pegar o maior número de questões, ver como está sendo cobrado em outras provas, além da magistratura, que elas tendem a repetir. Então, vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece uma série de princípios, que eles querem saber os princípios, a serem observados durante o desenvolvimento de sistema que tratam dados pessoais. Esse princípio tem como objetivo garantir a proteção e a privacidade dos dados, assim como a transparência no seu tratamento. Nesse sentido, de acordo com os princípios da LGPD aplicados ao desenvolvimento do sistema, é correto afirmar que a. Atendendo ao princípio da adequação, o sistema pode tratar de dados pessoais de forma ampla, de acordo com o contexto de tratamento e com as finalidades informadas ao controlador. B. A princípio da responsabilização e prestação de contas, exige que o agente demonstre que adotou medidas adequadas para cumprir a LGPD, incluindo evidências de que os procedimentos adotados foram eficazes. C. O desenvolvimento do sistema deve garantir que os dados pessoais sejam tratados de maneira transparente, permitindo ao titular acesso restrito. Aqui deve ser, tá errado, né? O titular deve ter acesso irrestrito sobre as informações durante o tratamento, sobre seus dados pessoais e sobre os responsáveis por sua utilização. D. Durante o desenvolvimento do sistema, o tratamento de dados sensíveis, sem consentimento titular, pode ser realizado para testes de funcionalidades futuras não definidas, desde que seja aplicada a técnica de segurança. E, no desenvolvimento de sistema, o princípio da necessidade é respeitado quando todos os dados pessoais disponíveis são coletados preventivamente para garantir que o sistema tenha funcionalidade ampla no futuro. Então, aqui ele quer o princípio e está de acordo com a letra da lei. Ele quer saber se a gente consegue identificar o cara crachá. O que você acha, Paulo? Eu ficaria aqui com a letra B de bola, porque se você pegar cada detalhe aqui que a gente leu, ó, por exemplo, se você pega a letra D, ele está restringindo informação ao titular, não pode. Na letra C, quer dizer, os dados sensíveis, ele não pode ser realizado para teste de funcionalidades futuras. Pelo menos eu não lembro de ter lido isso ontem. Tem aquelas informações lá de ordem pública, né? Então, questão pública lá, de saúde, pode ser tratados, mas gerando aquela quebra, né? Da demonstração de quem é o titular daquele dado. A gente até comentou isso ontem, né, Paulo? Sim. Então eu ficaria com a B de bola, que para mim parece ser a mais conveniente, aí, a mais correta. Também concordo. O que está estranho é essa forma ampla, né? Porque se é um princípio da adequação, então tem que ser olhado aqui uma ponderação, uma razoabilidade. Então o tratamento de dados vai ser da forma mais ampla possível.
não sei se seria. Eu também não ficaria cá por causa disso. A B, o princípio da responsabilização e prestação de contas. Eu acho que são princípios diferentes, não são? Responsabilização e prestação de contas. Existe que a gente demonstra que adotou medida adequada para cumprir a LGPD, incluindo evidências de que o procedimento adotado for eficaz. Essa parte aqui me parece correta, mas está me parecendo que aqui ele está falando da adequação. A C, o desenvolvimento do sistema deve garantir que os dados pessoais sejam tratados de maneira transparente, ok. Mas eu não sei se é o desenvolvimento do sistema. Aqui deve estar mais com um outro princípio, como da transparência, permitindo o titular acesso restrito, tem que ser restrito, na minha opinião. Pelo que eu lembro do que eu li a lei. Eu li a lei ontem, apesar de não ter lido com vocês, porque eu fui levar minha mãe ao médico, mas quando eu voltei eu li. Durante o desenvolvimento do sistema, o tratamento de dados sensíveis, sem o consentimento do titular, pode ser realizado para testes de funcionalidade futuras não definidas. A D parece estar errado. E, no desenvolvimento do sistema, o princípio da necessidade é respeitado quando todos os dados pessoais disponíveis são coletados previamente, para garantir que o sistema tenha funcionalidades amplas no futuro. Essa eu não sei, eu não lembro de ter lido. Mas eu ficaria entre a E e a B de bola. Mais para E. Vamos para... Eu tô com a B, eu tô com o Maurício também. A B de bola também. Vamos ver. Deu a B de bola. Deu a B de bola. Está no artigo 6º. Então, a finalidade, realização de tratamento para propósito legítimo, específico, explícito e informados ao titular sem possibilidade de tratamento posterior de forma compatível com essa finalidade. 2. Adequação, compatibilidade de tratamento com as finalidades informadas ao titular de acordo com o contexto. 3. Informados ao titular. A letra A falou que é informados ao controlador. Informação ao titular. O B, que deu a B, foi responsabilização, foi prestação de contas. Livre acesso também é garantia aos titulares, a consulta facilidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, está aqui. Responsabilização e prestação de contas, vem junto mesmo, no 10. Demonstração pelo agente de adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas. Então, responsabilização e prestação de contas tem que ser demonstrado pelo agente a adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância do cumprimento das normas de proteção. Mas foi bem cara a crachá mesmo. 2. De acordo com as boas práticas de governança no tratamento de dados pessoais, assinale a opção que está em conformidade com a exigência de diretrizes para a implementação de um programa de governança em privacidade, conforme dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados. A. Implementar programa de governança em privacidade que considere o método de coleta de dados pessoais como critério para sua aplicação, focado nos dados coletados digitalmente e no volume tratado. B. Implementar programa de governança em privacidade com foco na estabilidade e na manutenção das políticas inicialmente estabelecidas, evitando avaliações periódicas e alteração constante para preservar a consistência nas operações. C. Implementar programa de governança que promova a transparência e relação de confiança com o titular por meio de atuação transparente e segura, para que não necessite de mecanismo de participação do titular. D. Implementar programa que seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados tratados. E. Implementar programa de governança e privacidade que, no mínimo, conte com um plano de resposta a incidentes e remediação que sejam ativados exclusivamente quando houver violação de dados pessoais sensíveis. Então, as boas práticas de governança no tratamento de dados, precisa ter o quê? Ó, eu entendendo aqui, a gente não chegou nesse artigo, mas se você pegar o primeiro, por exemplo, ó, focando nos dados coletados digitalmente no volume... Essa primeira, em privacidade, que considera o método de coleta de dados, eu acho que ela está um pouco errada. A segunda de baixo, evitando avaliações periódicas e alterações constantes para preservar, também limitou demais. A letra C também,
teve uma limitação nela também, ó. É implementar programa de governo que promova transparência e relação por meio de isso para que não necessite mecanismo de participação titular, limitou a participação dele também, não. Como que é transparente e o titular não participa, né? Então, assim, essa questão, a gente não chegou nessa letra de lei, mas daria para marcar. Eu ficaria com a letra D, de dado. Implementar, no mínimo, conte com plano de resposta, seja exclusivamente quando houver revelação de dados pessoais. Não é exclusivamente, também acho que limitou demais. Então, Marcelo, você tá compartilhando aí outra coisa. O que está compartilhando? Agora voltou para o LGPD. Então, eu ficaria com o D de dado. E você, Paulo? Mas, Marcelo? Eu ficaria com o D de dado também. Parece a mais... Você fechou a tela do que concurso, Marcelo, e está compartilhando o dizer o direito aí. Ué, mas espera aí, então. Estranho. Saiu a compartilhamento. Pronto, agora voltou. Voltou? Aqui não voltou, não. Não? Voltou. Agora sim. Vamos lá. Eu ficaria com a letra D de dado. Paulo? D de dado. Foi isso aí, D de dado. Tem um comentário só. Artigo 50. Implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo, seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de sua operação, bem como a sensibilidade dos dados tratados. Então, vamos lá. Com base nos princípios e impactos da LGPD, no tratamento de dados pessoais sensíveis, assinale a opção que apresente uma situação em que o tratamento de dados sensíveis sem consentimento titular está em conformidade com a lei. Dados sensíveis são aqueles relacionados à sexualidade, à orientação política, à religião, essas coisas. Então, vamos lá. O tratamento de dados sensíveis para campanhas de divulgação relacionada à saúde pública, mesmo sem previsão em lei ou regulamento, desde que os dados não sejam anonimizados. Está errado. Já pode cortar, eles têm que ser anonimizados. Eles têm que ser anonimizados. Isso aí, tem que quebrar o vínculo com o titular do dado. É isso que fala, dado anonimizado é aquele dado em que você quebra o vínculo com o titular. Anonimização de dados é você fazer a quebra das informações de forma que não mostre quem é o titular. Então, tem anonimização e dados anonimizados. Dados anonimizados, você não apresenta quem é o titular. A anonimização, você perde o vínculo de quem era o titular daquela informação. É diferente. Os dados anonimizados, normalmente, você não quer mostrar o titular, mas sabe quem é. A anonimização, você perde o vínculo, quem era o titular daquela informação. B. Tratamento compartilhado de dados sensíveis entre órgão público e privado, desde que haja entendimento tácito entre os controladores envolvidos, independentemente de previsão formal ou em lei regulamentar. Já está errado. Essa já está errada também. C. Tratamento de dados sensíveis e indispensáveis para o exercício regular no direito, incluindo contratos e processos judiciais, administrativos, arbitrais, nos termos da lei. A letra de lei é a C, né? Se eu não estiver enganado. D. Utilização de dados biométricos em procedimentos realizados exclusivamente por profissional da saúde, da educação ou autoridade sanitária para a tutela da saúde do titular. E. Realização de estudo por órgão de pesquisa, desde que a anonimação dos dados pessoais sensíveis seja obrigatória em qualquer caso. Eu iria na C. Vocês eu também vou na C de casa. Também fico com a C. Essas outras duas aí, a D e a E, me deixaram na dúvida, mas a C está parecendo mais... Então, é o artigo 11, o tratamento de dados pessoais sensíveis somente pode ocorrer na seguinte hipótese. 1. Com o titular e seu representante legal consentir. Então, o titular ou representante legal consentir, de forma específica e destacada, para as finalidades específicas. 2.
sem fornecimento de consentimento titular, nas hipóteses que for dispensável para. Era aqui a resposta. 2. A. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. B. Tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em lei ou regulamento. C. Realização de estudo por órgão de pesquisas, garantida sempre que possível, a anonimização de dados pessoais sensíveis. D. Exercício regular de um direito, inclusive em contratos em processos judiciais, administrativo e arbitral, este último nos termos da lei. E proteção da vida ou incolumidade física do titular ou de terceiro. Mas estava ali. Vamos para a próxima. Agora a gente vai no Cefaz do Rio de Janeiro, auditor do Estado. A lei 13.709 é uma legislação brasileira que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive por meio digital, por pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, o acesso ao desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Com relação às atividades do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, avalie as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Então, ele está querendo saber do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Quem que é essa figura aqui? Vamos ver. O encarregado, na verdade, aí, ó, ele está falando assim, ó, o encarregado, ele vem abaixo do... tem um controlador, que é o primeiro, debaixo do controlador vem como é que é o nome do outro? O encarregado está na terceira etapa, lá embaixo. É o que faz o tratamento, né? É o controlador, daí tem aquele que segue as ordens do controlador, né? Que é o tratamento, alguma coisa, não. Eu esqueci também o nome aqui agora. Depois tem outro. Mas vamos lá. O encarregado está abaixo. O encarregado é ele que faz a manipulação de dados. É o cara que opera o negócio ali, entendeu? É o operador, né? Não, na verdade não é operador, né? Operador. Ó, isso aí, ó, tem um controlador, operador e encarregado. O encarregado está lá embaixo, na escala. Vamos lá. Orientar os funcionários e o contratado da entidade a respeito da prática a ser tomada em relação à proteção de dados pessoais. Acho que é falso, né? Eu acho que está verdadeiro. Verdadeiro? Porque ele que está em contato direto com aqueles funcionários, então eu acredito que é verdadeiro. Porque ele que é como se ele fosse a pessoa ali que recebe aqueles novos funcionários, aquelas novas pessoas ali, e fala para elas, olha, na operação aqui tem que tomar cuidado em relação a tomar medidas cabíveis para poder fazer com que a gente não manipule esses dados de forma errada. É o cara ali que está encarregado daquela função, entendeu? B. Aceitar orientações, reclamações e comunicações de titulares, prestar esclarecimento e adotar providências. Parece que não é ele. Providência vai ser outro, né? Por essa ótica aí tá certo também. Hã? Eu acho que tá certo também essa aí. Então, ó, ou é a... só pode ser a E, não tem outra. Só pode ser a letra E. Receber comunicações pela autoridade judiciais e encaminhá-lo para a adoção da providência técnica. Mas pera lá, a gente não está falando do último na escala? Do encarregado? Mas a última vai ser falsa porque quem recebe essas informações é o controlador, se eu não me engano. Não, Por sim. isso que essa última está falsa. Mas a gente não está falando do encarregado, que é aquele que recebe a informação, que só se encarrega de cumprir as funções? Se ele se encarrega de cumprir as funções, por que as reclamações são para ele? Então, na verdade, é aceitar reclamações, está falando, e comunicações titulares, ele vai repassar. Agora, receber comunicação de autoridade judicial já não deve ser ele, já deve ser o controlador nesse caso. Ah, sim. Então, ele aceita, ele que vai, a reclamação vai para ele encaminha para o outro, e o outro traz de volta para ele tomar a decisão. Pode ser. Então, é aí. Vamos ver. É isso aí. Vamos dar uma lida na resposta? Vamos. Está bem nessa lei, hein, Carlos? Nossa, artigo 41, parágrafo 2º. Nós não chegamos lá, não, mas eu fui mais pensando aqui nos verbos que eles utilizaram, entendeu? Aceitar uma informação é ok, mas eu ser responsável
por receber uma comunicação de autoridade judicial, já deve ser de hierarquia mais alta, né? Por isso que eu pensei que isso poderia ser letra E. É uma boa lógica. Artigo 41(2). O encarregado aceitar reclamação e comunicação dos titulares, prestar esclarecimento e adotar providências. Então, é ele que aceita a reclamação, o encarregado aceita a reclamação. 2. Receber comunicação da autoridade nacional e adotar providências. 3. Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. E 4. Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Olha, a questão dessa daqui não é fácil, não. Vamos fazer a analogia aqui que um amigo trouxe aqui. Controlador, dono do restaurante, ele decide as coisas. Operador, o cara que faz, o chefe da cozinha, realiza tratamento. Encarregado, o gerente, faz a ponte entre o funcionário público e a vigilância. Então, o carregado é o gerente, e o agente de tratamento é o dono, e os empregados que trabalham. Pô, bacana. Vamos para 5, Prefeitura Cuiabá, MT, auditor fiscal. De acordo com a Lei Geral de Proteção dos Dados, o tratamento de dados pessoais sensíveis sem fornecimento do consentimento titular poderá ocorrer na hipótese que for indispensável para tutela da saúde, em procedimento realizado por profissional da área da saúde ou entidade sanitária em qualquer caso. Eu acho que o em qualquer caso deixa errado. B. Realização de estudo por órgão de pesquisa sem anonimização. Eu acho que deixa errado pelo sem. C. Exercício regular de direito, exceto contratos e projetos sociais. O exceto deixa errado, como a gente viu lá em cima. D. Tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em lei e regulamento parece ser a correta. D. E. Garantia de prevenção à fraude e à segurança titular, no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exigem a proteção de dados pessoais. Qual que vocês acham? Eu ficaria com a letra D de dado. Eu também estou nessa. Paulo? Também estou com a D. Fiquei balançado com a letra E, mas a letra D me parece presente com a leitura da lei. Isso aí, deu D de Deus. Vamos ver o erro daí. O E está no exceto. Garantia, prevenção, a fraude e segurança no caso de. É exceto no caso de. Então, garantia da prevenção, a fraude e segurança, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam proteção de dados pessoais. Vamos lá na 6. A Lei Geral de Dados Pessoais estabelece uma série de regras para tratamento de dados pessoais do Brasil. Assinale a afirmativa correta acerca das bases legais para tratamento de dados pessoais previstas na LGPD. A. A empresa pode tratar de dados pessoais de um cliente sem necessidade de qualquer justificativa legal, desde que o cliente tenha fornecido o consentimento. Quando é muito amplo assim, eu já fico com a pulga atrás da orelha. Vamos lá na B. O tratamento de dados pessoais pode ser realizado exclusivamente quando houver um contrato de trabalho formal entre o controlador e o titular dos dados. Exclusivamente quando é muito restritiva, também já deixa uma pulga atrás da orelha. C. O tratamento de dados pessoais pode ser realizado com base em legítimo interesse do controlador, desde que não sobreponha direitos e liberdades fundamentais do titular. D. Tá mais protetiva a C, né? D. O tratamento de dados pessoais é proibido, exceto quando a autoridade nacional autorizar explicitamente a sua coleta e uso. Essa daqui parece estar fora da brincadeira. E. Dados sensíveis podem ser utilizados sem necessidade de qualquer base legal, desde que o titular forneça consentimento explícito. Parece que é C de cavalo, né? Vocês acham o quê? Eu também fico com a letra C. Paulo? Letra C também. C. Vamos na 7ª. Está chegando na 10ª já. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, especificamente o artigo 38 do relatório de impacto da proteção de dados pessoais, tem como... Vamos pular essa? Vocês querem fazer? A gente não viu esse relatório aqui.
Nós não vimos 38 ainda, né? É. Vamos para número 8. Depois a gente Vamos pra volta número na próxima aula, que com certeza vamos chegar no 38. Vamos lá. Um sistema de gerenciamento de dados dos beneficiários de um programa governamental coleta diversas informações pessoais, incluindo nome, endereço e dados bancários para depósitos beneficiados dos benefícios. Durante uma auditoria, o auditor descobriu que 1. O sistema não informa os usuários como seus dados serão utilizados. 2. Não há procedimento estabelecido para que os beneficiados solicitem a remoção de seus dados. 3. Não existe a opção de correção de certos dados fornecidos pelo usuário. Considerando os direitos titulares de dados pessoais previstos na LGPD, é correto afirmar que, entre os direitos violados, encontra-se o direito de acesso de dados pessoais, revogação do consentimento, eliminação dos dados pessoais até o término do tratamento, portabilidade dos dados pessoais, oposição ao tratamento dos dados pessoais. Eu acho que é acesso, né? Eu fiquei entre a E e a A. Eu também. Eu acho que que você não é acha? acesso. Hã? Eu não acho que é acesso. Ele pode ter acesso, mas ele não explica como que o cara pode solicitar a remoção. Eu não sei, porque eu não sei se a gente tem isso especificamente na lei, eu ficaria com a letra E. Paulo? Também estou com a letra E. Vamos lá, letra E. Deu C. É letra C. Nós erramos, nós nem é A nem é letra C. Vamos ter que ver isso, porque a gente não leu isso ainda. Vamos ver qual artigo que está. Ué, que engraçado, isso aqui é aquela... Nós lemos isso ontem, sim, ó, artigo 18, ó. Está aqui. O titular de dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados titular por ele tratado a qualquer momento e mediante aquisição, 1. Confirmação da existência de tratamento. 2. Acesso aos dados. 3. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. 4. Anonimização, bloqueio, eliminação de dados necessários, excessivo ou tratados em desconformidade com o disposto na lei. 5. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante aquisição expressa, de acordo com regulamentação de autoridade nacional, observados segredos comerciais e industriais. 6. Eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento titular, exceto nas hipóteses previstas no artigo 16. 7. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado de dados. 8. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento sobre a consequência negativa. 9. Revogação do consentimento nos termos do parágrafo 8º. Daí o artigo 8º, 5º diz: o consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito facilitado, ratificar tratamento realizado sob amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver consentimento de eliminação, nos termos do inciso 6º do caput do artigo 18. Aqui ele dá, é o típico pergunta de prova da FGV, né? Ele dá um caso e você tem que achar a resposta. E isso é muito mais difícil do que se pegar e fazer o cara crachar da lei. Então, aqui ele está violando a eliminação dos dados pessoais após o término do tratamento. Tem um comentário aqui do Iris Lenison, que discorda com o gabarito, fala que o gabarito deveria ser letra B. Mas não tem nenhuma informação sobre isso, não. É uma questão difícil, hein? Vamos lá fazer uma 9. No contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, os papéis do controlador, do operador encarregado, são fundamentais para o correto tratamento dos dados pessoais, considerando a interação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e as responsabilidades e função de cada um, é correto afirmar: a. O controlador é responsável por executar o tratamento de dados pessoais, seguindo a instrução de operador, enquanto o DPO orienta e atua como canal de comunicação. B. O operador decide sobre as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais, sendo auxiliado pelo controlador, implementando a implementação de medidas de segurança, enquanto o DPO interage tanto com os titulares dos dados quanto a ANDP. C.
O DPO é responsável por determinar como os dados pessoais serão coletados e utilizados, além de implementar política de proteção de dados de forma independente do controlador ou operador. D. O controlador determina as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais. Sim. O operador realiza o tratamento, seguindo as instruções do controlador, e o DPO atua como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a ANPD. E o controlador e o operador compartilham a responsabilidade de decidir sobre as bases legais para o tratamento de dados pessoais, enquanto o DPO é o único responsável por comunicar violações a dados à ANPD e aos titulares. Eu vou ficar com a letra D de dado, porque essa letra E começou bem, mas como falou que DPO é o único responsável por comunicar a violação, aí já limitou demais. E lendo aqui, a gente sabe que o controlador realmente é quem faz, determina as finalidades, o operador realmente realiza o tratamento. Esse DPO aqui, que eu fiquei na dúvida, o que significa essa sigla? Lá em cima ele fala encarregado de dados, é o DPO. Data Protection Officer. O encarregado realmente comunica, faz a comunicação. Tinha até um mnemônico do cara lá atrás, né, falando isso. O encarregado é aquele, como se fosse o gerente do restaurante, né? Então é a letra D de dado para mim. É a letra D. Tem outro não. E a última de hoje é prova do TJ, analista jurídico. Um sistema de gerenciamento de dados do beneficiário de um programa governamental coleta diversas informações pessoais, incluindo nome, endereço e dados para depósito. Hã? Já fizemos Repetiu, essa. olha só. Então vamos para a próxima. Uma agência governamental que gerencia dados pessoais precisa se adequar à Lei 13.709, no que tange o tratamento de dados pessoais sensíveis sem fornecimento de consentimento titular. Nesse caso, o sistema dessa agência para tratar esse tipo de dados deve estar de acordo com as hipóteses indispensáveis observadas nessa lei, para a qual utiliza-se tais dados. A. O acesso a dados pessoais sensíveis, que serve para a divulgação de resultados de quaisquer estudo ou pesquisa de saúde pública. Não é quaisquer. B. O acesso de dados pessoais para aqueles dados utilizados para definição comportamental de determinada pessoa natural identificada. C. A realização de... Determinada pessoa natural identificada. Acredito que esse dado tem que ser anonimizado. C. A realização de estudo por órgão de pesquisas, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais sensíveis. D. A realização de filtro para separar dados pessoais sensíveis dos dados pessoais comuns, de modo que a proteção dos dados seja equânime. E. A utilização de dados anonimizados, considerados como dados pessoais irreversíveis para fim de propaganda e marketing protegido. É a letra C. Também acho que é C. É sempre que possível que eu fiquei na dúvida, letra C. Mas eu vou ficar com a C também. As outras estão bastante erradas. Isso. Então é isso. Quer fazer algum comentário, Paulo, sobre a LGPD? Os comentários é que a gente tem que ficar atento, até agora o que eu vi, aquelas partes de conceitos e as funções, né, de operador, de controlador, encarregado. A FGV gosta bastante dos dados sensíveis, né? É isso, ela pessoal. Não pergunta especificamente o que são os dados sensíveis, né? Mas ela sempre coloca uma coisinha assim. Ou outra. Carlos, tem algum comentário sobre a LGPD que você queira fazer? Não, é o que a gente estudou aí mesmo. Né? Agradecer aí a participação. Você gostou e curte são várias coisas, né, no YouTube. Aí você pode curtir o vídeo, compartilhar e inscrever no canal. Para você participar aqui do dia a dia, a gente posta 2 vídeos por dia, né, Marcelo? Então a gente sempre grava e posta 2 vídeos por dia e você vai estar aí acompanhando os nossos estudos durante aí a sua trajetória aí até a aprovação. Né? A gente tem um compromisso aqui de segunda a sexta de estar gravando todos os vídeos e postando. Em breve a gente vai estar fazendo aí o ao vivo, né? A gente vai estar fazendo aqui no Skype, está usando o Skype hoje em dia, né? E a gente vai conectar o Skype direto no YouTube para fazer o ao vivo.
as pessoas vão poder assistir as aulas ao vivo, todas as manhãs, começando às 7h45, e normalmente a gente finaliza às 9h30. Pode ser que comece um pouco mais cedo, pode ser que termine uns minutos mais tarde, mas é esse horário. Obrigado a todos, até a próxima. Você prefere isso aí. A LGPD, só para colocar mais um detalhe aqui, que a gente estudou e a gente fez a leitura, está aí no nosso canal, até o artigo 22. Então, algumas questões aqui, vocês viram que a gente teve alguma dificuldade, porque não estava dentro do escopo do estudo. Mas a gente vai continuar a leitura dela e vai colocar as outras partes da LGPD assim que a gente chegar nesse ponto do estudo. Pode falar, Carlos. Só fazer mais um apontamento, que o estudo, né, era muito comum lá na década de 90, né, nos anos 2000 ali, o pessoal falava, quem lê só letra de lei não passava nem concurso naquela época. Na verdade, ainda continua desse mesmo jeito os concursos públicos. Se você ler só a letra de lei, fizer os exercícios entendendo a banca, você vai passar no concurso. Porque não mudou isso. Tanto que as provas que a gente pega, a maioria delas, 80% é letra de lei. Só que é uma letra de lei cobrada de forma mais detalhada. Te dá um caso, para você poder analisar o caso e julgar a letra de lei dentro daquele caso. Se tornou um pouco mais difícil, porque raramente vem cara e crachá, né? Vem um caso, você tem que responder. Então, assim, um erro grave que eu tive durante esses anos é falta de leitura de letra de lei. Eu chegava numa prova e pegava a prova e olhava, poxa, mas isso aqui eu nunca vi na minha vida. Estava no edital a lei, eu não li a lei e pecava por isso. Hoje a gente tem visto que, eu tenho visto pelo menos, eu acredito que seja até um conceito aí também do Marcelo, que a falta de letra de lei é um gargalo para quem quer passar em concurso público. É isso. A lei é o principal, porque é da onde forma a jurisprudência, da onde a doutrina tira a base, então precisa ter a leitura de lei e a revisão. A gente, por exemplo, a gente começou a gravar de um tempo para cá, mas a gente já faz isso há algum tempo. Essa LGPD é a segunda batida que a gente está dando inteira nela, não só os artigos mais caem, a gente sempre faz a revisão 3 semanas depois, mas é a segunda batida, e se você não fizer isso, se não revisar, não vai gravar. Uma leitura só é insuficiente. Você pega o espírito dela, te ajuda, mas precisa estar revendo, estar fazendo exercício, estar batendo. E antes de terminar aqui, já que a gente tem mais um minuto, vocês estão utilizando como o vídeo? Vocês estão estudando ou estão ouvindo no carro quando está indo de uma cidade para outra? Qual que é o jeito que você acha que mais está ajudando? Eu tenho ouvido no carro enquanto eu transito assim para o trabalho, volto, sempre coloco os vídeos e vou vendo. Eu normalmente é uma forma de revisão importante. É importante fazer as revisões. Todo dia eu passo pelos vídeos da gente lá no canal, eu entro lá no YouTube, né? Eu já estou inscrito no canal também, com a minha conta pessoal. E às vezes eu vou fazer, por exemplo, alguma coisa na cozinha, vou tomar um café, vou arrumar uma cozinha, limpar, alguma coisa assim, quando eu estou nesse tempo, vou fazer um jantar, um almoço, eu coloco lá e fico ouvindo, entendeu? Principalmente naqueles vídeos que eu perdi a aula, né? Apesar de que quase não perdi a aula, mas eu faço uma revisão do que nós estudamos nos dias anteriores ali, quando eu estou nesse tempo aí ocioso, né? Então, assim, você não deixa de estar estudando por ouvir. Por mais que a gente já tenha ouvido uma vez, é aquela história, seu cérebro ele vai só funcionar com repetição. Se você começar a gravar, vou dar um exemplo da menina que trabalha na balança do supermercado. Quando ela começa a trabalhar na balança, ela não sabe os códigos da verdura de cor. Então ela tem que ficar olhando toda hora na tabela dela e digitando. Mas com o tempo, ela vai decorar todos os códigos que estão ali na balança por repetição, por fazer aquilo todo dia. Então, se você fizer todo dia, você vai guardar. Quando você chegar na prova, vai ser mais fácil de matar a questão. Então, eu faço assim, normalmente, para revisar as aulas. Quem for ver as aulas aí de novo, não esquece de curtir, né? Porque isso aí faz com que o YouTube, né, mostre esses vídeos para mais pessoas. Inscreve no canal aí. A gente agradece a participação aí, quem está com a gente, faz algum comentário, que a gente vai responder quando puder. É isso, então.
Deixe seu comentário, como é que você está assistindo, se tem alguma crítica ou algum elogio, para a gente poder melhorar. E lembra que não existe sonho que a gente não possa carregar, né? Existe o que a gente se esforça hoje para colher amanhã. Se a nossa plantação for bem realizada, a colheita também vai ser. Agora, se a gente fizer de qualquer jeito, lá na frente a gente vai ter mais dificuldade. Não procura pensar no tempo ou qualquer outra coisa. Vamos pensar no método, no estudo, no dia a dia, e isso resolve. Aqui é um estudo em conjunto. Isso é complementar. A gente não é cursinho, não tem intenção de ser. A gente tem a intenção de facilitar o estudo. E além daqui, se você estiver estudando em casa, com certeza você vai ser aprovado. Forte abraço a todos. Abraço.